Olá, irmãos, graça e paz. Irmãos, o estudo de hoje é sobre o príncipe deste mundo, quem reina sobre a terra até a volta de Jesus. E isso é baseado na palavra. Como vocês sabem, os meus vídeos aqui são sempre baseados nas escrituras sagradas, né? E na história. E eu queria trazer para vocês aqui, e no final eu venho com uma reflexão em relação a tudo isso. Vai ser umas 4 ou 5 leituras e uma pesquisa do Google, mas o vídeo vai ser rápido, eu não vou prolongar aqui. A primeira leitura é no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. E diz o seguinte, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus ele tinha que passar por uma provação para Deus saber que realmente ele era digno de ser o rei que vai vir para reinar sobre todos os escolhidos. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse-lhe, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É uma passagem aqui que a gente tem que refletir o que Jesus disse. Que, se você tem fé, você não precisa se preocupar com o que você há de comer. Você vai vender a sua alma por alimento, porque Satanás queria tentar ele aqui. Se ele tentasse, caísse em tentação e transformasse as pedras em pães para provar alguma coisa para Satanás, tudo que ele já tinha passado ou que ele iria passar para chegar ao objetivo dele de ser o nosso rei ia ser jogado por terra. Então ele falou, nem só de pão vive o homem. Ele tinha um bem maior para conquistar, né? O reino eterno. E a gente tem que ter isso em mente para a gente também. Para a gente conquistar a salvação, a gente não tem que se vender. Mais adiante, o demônio transportou-o à cidade santa, Jerusalém, né? Colocando-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucardes o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ele queria que Jesus tentasse Deus. Se Jesus se jogasse, se Deus ia realmente mandar os anjos proteger ele. Veja só a audácia de Satanás, né? O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Preste atenção. E disse-lhe, dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Jesus respondeu, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele o servirá. Veja como o diabo é astuto. Ele te oferece riqueza, ele te oferece pão, ele te oferece glória, para que você sirva a ele. Ou seja, deixando claro que todas essas coisas é mundana, todas essas coisas é do reino de Satanás, que nada disso é do reino eterno, do reino de Deus, do reino de Cristo. Preste muita atenção, fique atento. Vamos adiante. A segunda leitura é no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, do versículo 28 até o versículo 31. E disse Jesus, ouviste o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora estas coisas, antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos aqui. Então veja, ele tem que proceder como Deus ordenou. O diabo tentou ele lá no Evangelho de Mateus, como a gente viu, e ele fala, eu tenho que proceder como o Pai me ordenou. E ele fala, eu estou indo, que aqui ele ia subir ao céu, Satanás ia ser expulso, que está lá em Apocalipse 12, né? E ele ia governar aqui até Jesus voltar. Ele é o príncipe deste mundo. Ele leva Jesus aos montes e mostra todos os reinos da terra, que é governado por ele. E ele fala, se te prostrares diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Porque quem manda aqui na terra, enquanto Jesus não voltar, é ele. Terceira leitura, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 13. Olha o que diz. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve, eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Preste muita atenção. A igreja de Pérgamo, ela existia lá na cidade de Pérgamo, na Turquia, que se encontrava na Turquia. A igreja de Pérgamo, mencionada no Apocalipse, ficava localizada na antiga cidade de Pérgamo, que se localiza na moderna cidade de Bérgama, no oeste da Turquia, na região do Egeu. Então veja só, ele fala que aí habita o trono.
de Satanás, né? Aí a gente vai pesquisar quem que habitou lá naquela região da Turquia, né? Quem foi que dominou ali? Preste muita atenção. Sim, uma pesquisa que eu fiz aqui no Google. O Império Romano teve sede em território que hoje corresponde à Turquia. Mais precisamente, o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, teve sua capital em Constantinopla, atual Istambul. O Império Romano, inicialmente com sede em Roma, foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, em 395 d.C. A capital do Império Romano do Oriente foi transferida de Roma para Bizâncio, que depois foi nomeada para Constantinopla em 330 por Constantino. Então veja, o Império de Satanás, o trono de Satanás na Turquia, né? Jesus fala da igreja de Pérgamo na carta que ele manda João escrever nas visões do Apocalipse, né? Constantinopla, localizada no atual território da Turquia, tornou-se a nova capital do Império, ficando conhecida como Nova Roma. Mais claro que água cristalina, né? Igreja de Pérgamo, o local onde Satanás habita, o trono dele. E a última leitura, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Se o nosso evangelho ainda está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus, com D minúsculo, deste mundo, obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja, o Deus desse mundo, Jesus fala, o príncipe deste mundo. Então, gente, uma coisa que eu tenho a dizer para vocês. Se vocês querem a bondade no mundo onde não haja mais choro, tristeza, dor, doença, guerra, fome, injustiça, roubo, tudo o que é de ruim, a gente tem que orar e pedir muito a volta de Cristo. Satanás, quando foi expulso dos céus, logo quando Jesus, depois que ressuscitou, subiu aos céus, ele foi expulso, ele sabia que lhe restava pouco tempo. Isso já fazem 2000 anos. Agora ele sabe que resta muito menos ainda, então a maldade dele vai se multiplicar, para que isso faça que a gente perca a nossa fé e deixe de acreditar que Deus existe e deixe de acreditar em tudo isso. Esse é o plano de Satanás. Quando você vê os governantes do mundo fazendo injustiças, olha agora aqui no Brasil, gente. Os governantes roubaram 90 bilhões de aposentados, pessoas que ganham já uma miséria para sobreviver e ainda roubaram 90 bilhões. A gente nunca vai ter noção de quanto dinheiro é isso. Ontem eu enterrei um ente querido. E lá no cemitério, são muitos enterros por dia e a gente ficou sendo o último para ser enterrado. Quando a gente foi lá fazer o sepultamento, estava lá no local de velório quando a gente foi fazer o sepultamento, acho que os coveiros lá não sabiam que ainda tinha o nosso ente para ser enterrado. E a gente chegou lá e ele estava em cima de um túmulo só, todas as coroas de flores e os vasinhos de planta que as pessoas tinham colocado em homenagem a todas as pessoas que tinham sido enterradas ontem. Do dia todo. Eles juntam tudo para depois ir lá na frente onde tem as lojas de planta, as barraquinhas, em frente ao cemitério, devolver por algum valor e revender de novo amanhã para quem vai ser enterrado de novo. Então, olha o ponto que o ser humano está. A última homenagem que alguém presta ali ao seu ente querido, as pessoas pegando para vender. É isso que você tem que entender. A corrupção, a maldade, a falta de afeto, de carinho, de empatia, de amor, não é só lá em cima na alta cúpula, não. Vem de baixo também. Caráter a gente tem que ter, independente da nossa posição social, gente. Vocês têm que entender isso, porque isso são princípios e valores. Mas a gente tem que orar, vocês têm que entender, a gente tem que orar para Jesus voltar. Porque nada dessas coisas vai acabar. Por que não vai acabar? Porque está claro aqui em todas as escrituras, as leituras que eu li aqui, que Satanás é o príncipe deste mundo, Satanás reina aqui. Satanás jamais vai querer o bem do mundo. Ele jamais vai querer o que é certo. Ele queria provar para Deus que ele é melhor. E não é, olha aí a prova. Satanás de reino está dividido contra si mesmo. Guerra, entendeu? Guerra financeira, guerra armamentícia. Só o que a gente vê é coisa ruim, não tem notícia boa, não tem coisa boa. O mundo só vai melhorar, só vai ter coisas boas quando Jesus voltar. E a gente tem que entender isso. Só quando Jesus voltar. Por isso que a gente tem que procurar fazer o que é certo. Satanás está nos últimos minutos para o tempo dele. Ele está nos últimos minutos e ele sabe disso. Ele vai fazer o máximo que ele puder agora para o máximo de gente se perder, deixar de acreditar. E aí onde a gente tem que se apegar muito com Deus para fazer o que é certo, permanecer na doutrina correta e se livrar das garras do inimigo e orar pela volta de Jesus. Se você realmente quer que a maldade e a injustiça acabe, você tem que começar a orar pela volta de Jesus. Não tem que ter medo disso, não. Você só tem que ter medo se você estiver fazendo o que é errado. Mas se você estiver lutando todo dia para fazer o que é certo, você tem que orar cada vez mais para Jesus voltar, para que essa injustiça, essa maldade desse mundo deixe de acontecer.
Fique com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.